Com a Santa Palavra aberta no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 18, nós lemos aí o seguinte: Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, verso 18. Ouvintes, nós, nesta programação, estaremos dando prosseguimento à mensagem do profeta de Deus, a mensagem intervalo ou brecha entre os 7 selos e as eras da igreja, e iniciaremos aí a partir do parágrafo 60, que diz: Eu sempre pensava que havia algo em mim que me atraía ali à serra para ver como Deus preparou tudo originalmente. Uma coisa que aborreço é aquilo lá no estado da Flórida, onde tem palmeiras artificiais, etc. Preferiria ver os crocodilos ali na selva, batendo rabo, do que ver todas essas coisas, cada uma colocada em seu lugar, como tem Hollywood, com tudo isso fictício de embelezamento, com todos os seus bêbados, etc. Somente me põe a pensar que algum dia, sim, algum dia. Porém, recordem, a Bíblia nos tem dito em Mateus capítulo 5, que os mansos herdarão a terra, correto? Os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, os simples, os que não se esforçam por ser algo grande, porque eles herdarão a terra. As pessoas que têm corrompido a terra, e Deus os destruirá. Porém, os mansos herdarão a terra, depois que for purificada. O título de propriedade que se havia perdido agora está nas mãos do dono original, Deus Todo-Poderoso. Quando Adão perdeu o título da terra e da vida eterna, as mãos imundas de Satanás não puderam tomar. Então voltou ao seu dono original, Deus mesmo. Vamos ver estas coisas em seguida, porque ali está ele sobre o trono, com o título na mão. Isto me faz sentir religioso. O título de propriedade de vida eterna. O título da vida eterna. Quando Adão o perdeu pela sabedoria, o que anelava mais do que a fé, então voltou diretamente às mãos do dono, Deus Todo-Poderoso. Que coisa tão tremenda! Agora, o que está sucedendo? O título está nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. Ele fez o caminho para a redenção, uma maneira de voltar, e algum dia o Redentor o tomará de novo. Agora vê você para onde vamos? Observe bem este que está sobre o trono. Agora está esperando a reclamação pela redenção, tua própria redenção. Que é este livro de redenção, esse título de propriedade? É um título que tem sido examinado até suas origens. É como o exemplo que demos esta manhã da gotinha de tinta. Quando a tinta caiu no cloro, voltou até a sua origem. E quando o pecado tem sido confessado, tem caído no sangue do Senhor Jesus Cristo, ó irmão,
lhe é dado um título obstrato diretamente ao Criador, e você chega a ser um filho de Deus. O título de propriedade está nas mãos do Todo-Poderoso. Sua redenção significa uma possessão legítima e completa a tudo que foi perdido por Adão e Eva. Ó irmão, que deveria fazer isto para um cristão renascido? Sua possessão legal ao título de propriedade de vida eterna significa que você possui tudo que Adão e Eva perderam. Irmãos, e isto? Adão não podia cumprir com os requisitos da redenção. Depois que viu que havia perdido tudo, havia pecado, havia separado de Deus, estava do outro lado do abismo, e não havia maneira de redimi-lo. Não podia fazer porque ele mesmo necessitava também da redenção. Porém, a lei requeria um redentor parente, a lei de Deus requeria um redentor parente. E isso se encontra em Levítico capítulo 25. Não temos tempo para estudar em detalhes cada ponto, porque cada texto nos tomaria uma noite completa. Porém, a lei de Deus recebeu um substituto. Como seria se Deus não houvesse prometido tomar um substituto? Porém, o amor lhe constrangeu fazê-lo assim, porque o homem não tinha maneira de regressar, não havia como regressar, ele estava sem esperança. Porém, a graça de Deus se encontrou com o Redentor parente na pessoa de Jesus Cristo. A lei assim o demandou, a graça cumpriu com o requisito. Ó, sublime graça, quão doce é! A lei de Deus requeria um substituto inocente. E quem era inocente? Todos os homens haviam nascido por meio do sexo, segundo a carne, todos. E o único que não havia nascido segundo a carne havia perdido os direitos à vida eterna e de ser rei da terra. Isso me faz recordar as Escrituras. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque já foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, verso 9 e 10. Ó irmão, o Redentor parente. Que sermão teríamos aqui? Note você que a lei requeria um Redentor parente para redimir uma coisa perdida. A graça cumpriu este requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente tinha que nascer da linhagem humana. Agora, como poderíamos ter um assim? Reconhecendo que tudo o que nasce tem que vir pelo pecado? E qualquer que não possa ver que foi um ato sexual ali no princípio, está completamente cego, porque tudo que nasce, nasce de mulher. E Deus requereu um Redentor parente. Tinha que ser humano. Ó irmão, agora, que vamos fazer? A lei assim o requeria. Não podia tomar um anjo. Tinha que ter um homem, porque nós mesmos não somos semelhantes aos anjos, mas unicamente entre nós mesmos. O anjo não caiu, é um ser completamente diferente, tem um corpo diferente, nunca pecou, nada disto, porém a lei requeria um Redentor parente, e todos os homens sobre a terra haviam nascido pelo sexo. Agora, não pode ver você de onde veio a coisa? Ali é onde teve o seu princípio o pecado. Vê você aonde está? Aqui vemos claramente a semente da serpente. Agora notem bem, a lei requeria um Redentor parente, e esse Redentor tinha que nascer da linhagem humana. Isto nos deixa numa rua cega. Porém, deixe-me lhes tocar a trombeta. O que nasceu da Virgem foi o produto perfeito. Amém. O que nasceu da Virgem foi o nosso Redentor
parente, o qual não foi outro senão Deus Todo-Poderoso, que chegou a ser Emanuel. O Redentor parente cumpriu com o requisito. Vê você como Deus demanda um requisito? E nós mesmos nada podemos fazer, porém vem a graça e faz sombra à lei, e dali sai o produto. Amém. Quando você chega ali ao lar celestial, e como o irmão Neville cantava de vez em quando chego à minha casinha ali, ao lado da colina, quando vocês ouvirem naquela manhã ali ao longo, alguém cantando, sublime graça com doce que é um miserável como eu salvou, então pode dizer, glória a Deus, o irmão Brana chegou também. Ali está, sim, irmão, foi a graça que pôs o temor de Deus em meu coração, e também foi a graça que tirou todos os meus temores. Quão precioso foi essa graça, a hora quando comecei a crer. Nos momentos, chegaremos a isso com formoso. Agora veja bem, o livro de Ruth nos dá um quadro muito precioso disso que estamos falando. Nos fala de Boaz, de como Ruth havia perdido tudo. Vocês têm me ouvido pregar sobre isso em outras ocasiões, verdade? Boaz, ele teve que converter-se no Redentor, e ele era o único que podia sê-lo. O Redentor tinha que ser um parente próximo, e quando ele redimiu a Noemi, então obteve a Ruth. Boaz foi um tipo de Cristo, o qual, quando redimiu a Israel, obteve a noiva gentia. É um quadro muito precioso. Estou seguro que temos a fita sobre isto. Agora, note que o Redentor tinha que ser um semelhante a nós. Por conseguinte, um anjo não podia tomar este lugar, nem tampouco um homem. Tinha que ser um homem que não houvesse nascido por meio do ato sexual. Então o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, a Virgem. E a verdade é que Jesus não foi judeu nem gentio. Jesus era Deus conosco. Exatamente. O seu sangue não veio por um ato sexual, mas foi o sangue santo criado por Deus. Não somos salvos por sangue judeu, nem por sangue gentio. Somos salvos pelo sangue de Deus. Assim diz a Bíblia. Então Jesus era Deus. Ele não era a segunda, terceira, nem a quarta pessoa, mas a única pessoa. Ele era Deus, Emanuel. Deus desceu da sua glória e se revelou. Não percam a sequência no próximo programa. Acabamos de apresentar o programa Luz nas Trevas. Desejamos a todos as mais ricas bênçãos de Deus, contando com vossa sintonia na próxima programação. Para maiores informações, escreva para o programa Luz nas Trevas. Pastor Manuel Ponce de Freitas, Caixa Postal 355, CEP 80 011 970, Curitiba,